Antes da gente começar a analisar a pesquisa, vamos falar um pouquinho dos números e da metodologia, né? Vamos sim. O que a gente precisa se preocupar quando a gente lê uma pesquisa da Atlas? A Atlas é uma pesquisa diferente. Por que ela é diferente? Ela é feita na internet. E ela é feita na internet da seguinte maneira, Luísa. Eles espalham publicidade, sabe AdSense, né? Aquelas publicidades que aparecem em rede social, publicidade que aparece quando a gente faz busca no Google. E muito site tem esses blocozinhos de espaço daquilo que a gente chama de publicidade programática, enfim. É essa propaganda pela qual a gente passa na internet. E aparece lá uma propagandinha da Atlas, se vira você quer responder uma pesquisa? Você vai lá, você responde essa pesquisa, um longo questionário, você vai respondendo. Eles, diferentemente de pesquisas presenciais ou por telefone, em que você faz 1.500, 2.000 questionários, por conta da metodologia deles, porque a margem de erro é maior, eles fazem uma quantidade abissal de perguntas. E, a partir daí, eles têm um modelo de inteligência artificial, um algoritmo, que se baseia em números relacionados aos cortes demográficos brasileiros, a demografia do Brasil, como que o Brasil se organiza, que tipos de grupos, faixa de renda, gênero, geografia, né, onde você nasceu, nível superior, nível médio, tudo mais, quer dizer, o seu nível educacional, você pega todos aqueles dados demográficos. Em geral, os institutos de pesquisa usam a PNAD contínua e o censo, né? Um junto com o outro, que são números do IBGE. A gente não tem certeza se é isso que a Atlas usa, possivelmente é um mix de números do IBGE com números internos dela, com sua modelagem. E a partir disso, eles falam, olha, essa turma toda aqui, que mora no estado de São Paulo, tem tantos anos de idade e ganha X salários mínimos, bem, eles representam X% do Brasil. Então, esse grupo de respostas aqui tem que representar X% da nossa amostra. É assim que eles vão mexendo nos pesos e encaixando a coisa. Qual o problema da metodologia deles? Primeiro, a metodologia deles é uma caixa preta. Todos os institutos de pesquisa, o IDEA, que faz a nossa pesquisa, a Quest, o Datafolha, o IPESP, o IPEC, que hoje pertence a Ipsos, né, que é o antigo IBOP, todos os institutos de pesquisa, eles fazem parte de uma associação de empresas de institutos de pesquisa e eles compartilham tudo internamente. Eles compartilham seus microdados, quer dizer, as planilhas com todas as respostas que todo mundo deu. Eles compartilham as suas notas metodológicas, eles compartilham os questionários que fizeram, eles compartilham a maneira como eles organizam a sociedade demograficamente para fazer a sua avaliação de opinião. Quer dizer, de certa forma, a maior parte, não são todos, tipo o Paraná Pesquisa está fora desse grupo, entende? Mas a maioria dos grupos de institutos de pesquisa fazem parte dessa associação e nessa associação, como eles compartilham uns com os outros seus dados, com muita transparência, você tem meio que um sistema de checagem. Tem um instituto de pesquisa checando os dados dos outros, sabe? Então, são todos técnicos ali. A Atlas não faz isso, ela não faz parte. Veja, não tem nenhuma obrigação. Mas uma das coisas que acontece a Atlas é uma caixa preta. A gente não sabe como é que a Atlas faz as suas averiguações. A gente sabe que em pesquisas nacionais eles tendem a acertar mais, em pesquisas locais, tipo eleição municipal, eles erram muito. A gente sabe também que eles têm muita dificuldade de captar, por conta do método de usar a internet, um tipo de brasileiro. O tipo de brasileiro menos educado, com menos educação formal, porque ele vai ter mais dificuldade mesmo de responder o tipo de questionário que a Atlas apresenta. E dois, porque esse tipo de gente nem sempre tem acesso à internet, e quando tem acesso à internet é aquela coisa daquele acesso com minutagem contada, entendeu? Não são pessoas que têm, enfim, têm dificuldades financeiras e têm dificuldades de compreensão mesmo, de cognição por conta do baixo nível educacional. E isso é uns 20% da sociedade. E essas são pessoas que tendem a votar no Lula. Então, a Atlas
tem um estoque menor de pessoas que votam no Lula. Veja, é claro que, digamos, deveriam ser quase 20% da sociedade e só é 5% das pessoas para quem a Atlas fez a pergunta. Eles fazem com que aqueles 5% cresça para virar 20%. Eles têm métodos internos, provavelmente, para corrigir isso. Independentemente disso, a gente tem uma questão que é o seguinte. No Brasil, aproximadamente 20% das pessoas se abstêm nas eleições, quer dizer, um quinto da sociedade não vota no dia da eleição. E tende a ser muito mais esse perfil mesmo. Quer dizer, quando a gente fala aí, a abstenção vai ser maior aqui, isso é ruim para o Lula, isso é ruim para o Lula justamente porque a abstenção tende a acontecer com esse perfil de pessoas que votam no Lula. Então, isso tem que ser levado em consideração. Isso meio que é como se fosse uma correção natural da metodologia da Atlas. O ponto que eu estou fazendo aqui, Luísa, essa é uma pesquisa que, por conta das características do Brasil, por conta da gente ter esse percentual da população tão grande, que é muito pobre, que mal ganha para comer e ter um teto, e que tem muita dificuldade por ter tido um acesso muito baixo à educação, porque essas pessoas não são consultadas, a Atlas tem um pé de barro que outros institutos de pesquisa não têm. A gente precisa levar isso em consideração sempre que a gente considera os números do Atlas. Só uma dúvida, a gente sabe que esse pé de barro, ele equivale à abstenção? Não é isso que eu falei. Tá. O que eu falei a Atlas não captura um tipo de perfil demográfico brasileiro. Esse perfil demográfico brasileiro é o que costuma estar mais presente na abstenção. É a turma que vota menos, é a turma que sai menos de casa para votar. Tá? Então, isso, de alguma forma, corrige um pouco isso, de alguma forma, corrige um pouco o problema que a Atlas tem. Mas é um problema, e não corrige de todo. E esses encaixes não são perfeitos. Não é a Atlas não consultou exatamente as pessoas que... Não funciona assim. Eu estou fazendo só essa nota metodológica, que é um modelo novo. Todo mundo meio que acha que o futuro das pesquisas de opinião vão ser feitos pela internet, seguindo modelos similares ao da Atlas, só que é um modelo muito novo que ainda está se firmando e, portanto, a gente meio que parte do princípio que tem uma margem de erro maior do que outros institutos de pesquisa consagrados. Isso não quer dizer má fé, isso não quer dizer isso, quer dizer que é um método sendo desenvolvido e sendo melhorado, aperfeiçoado a cada tempo. E, pelo amor de Deus, a Bloomberg é uma empresa jornalística super séria. Eles escolheram a Atlas porque é uma empresa muito séria. A Atlas, inclusive, foi a empresa que, nos Estados Unidos, melhor acertou o resultado da vitória do Donald Trump na última eleição presidencial americana. Então, eu não estou dizendo que não são sérios, muito pelo contrário, eu só estou dizendo que a gente tem que levar em consideração que é o seguinte: quando a Atlas erra, ela erra a favor da direita, e ela erra a favor da direita porque ela tem mais dificuldade de encontrar um grupo de eleitores que votam no Lula, em particular. Esse é o disclaimer. Tudo isso posto, a nossa última pesquisa, a nossa última pesquisa, Meio Ideia, já havia captado, o Flávio Bolsonaro estava no segundo turno, na nossa última pesquisa, que foi a pesquisa do início de fevereiro, já estava a 1/10, entendeu? 0,1%, a 1/10 de se encontrar com empate técnico com Lula no segundo turno. Todos os trackings das campanhas e dos bancos, que são aquelas pesquisas diárias que servem para a gente ter uma noção de curva, estavam apontando que isso que a Atlas está mostrando estava para acontecer. Ou seja, Lula está caindo, Flávio está subindo. Eu tendo a achar, tendo feito essa nota metodológica, eu tendo a achar que essa pesquisa da Atlas deve estar correta. Vamos ver alguns desses dados importantes da pesquisa para a gente poder começar a conversar. Isso vai ser muito rápido. Primeiro eu quero falar sobre a avaliação do governo Lula. Gente, olha essa reta no último mês. Hoje, na última pesquisa Atlas,
A aprovação, ótimo, bom, somavam 47,1% e a desaprovação somava 48,5%. A desaprovação, ruim, péssimo, continua no mesmo nível. O ótimo, bom, despencou para 42,7%. Isso está pegando, entre outras coisas, o carnaval, que foi um desastre para o governo Lula. A gente já conversou sobre isso. Vamos para o próximo slide, Marco. Eles fizeram essa pergunta, que é uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: vem cá, se as eleições de 2022 fossem hoje, em quem que você ia votar? Isso aqui é um empate, tá? 44,9% Lula, 43,4% Jair Bolsonaro. Lula e Bolsonaro estão empatados. Isso aqui é um empate técnico. Querendo dizer, se você leva em consideração a margem de erro, esses dois números são iguais. Vamos para dois cenários de primeiro turno. O primeiro cenário é com Ronaldo Caiado, pelo PSD, tá? Ronaldo Caiado, governador de Goiás, tem 44,9%. Romeu Zema, o governador de Minas, tem 3,9%. Renan Santos, 2,9%. Aldo Rebelo, 1,1%. Agora, o importante, evidentemente, são Lula e Flávio Bolsonaro. 45% Lula, 37,9%, 38% Flávio. Tem uma distância no primeiro turno. Essa distância é dada, evidentemente, pelo fato de que tem gente que não quer votar no Flávio, prefere outros nomes da direita, porque todos os outros candidatos são de direita. Então, se você vai pensar em quem é o voto de direita aqui, você tem que somar todos esses. Não é só a votação do Flávio. É a eleição do Flávio, mais a votação do Caiado, do Zema, do Renan e do Aldo. Vamos para o próximo cenário. Outro cenário que eu acho que é relevante é o cenário com o Ratinho Júnior, governador do Paraná. Aí o Zema tem 3,9%, Ratinho 3,8%, estão empatados. Renan está próximo, 3,2%, dentro da margem de erro também um empate. Aldo lá atrás com 1,1%. Flávio, 39,5%, ele cresce um pouco aqui, quase 40%. E Lula, 45,1%. Isso aqui é pouco importante, porque o importante e a novidade dessa pesquisa são os cenários de segundo turno. E no cenário de segundo turno, vamos lá, Marco? Tá aí. Lula e Flávio Bolsonaro estão virtualmente empatados. É a terceira coluna aí. 46,2% Lula, 46,3% Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro um decimal à frente, evidentemente isso aqui é um empate técnico. Gente, essa eleição já está apertada, essa eleição já está cabeça a cabeça. Isso não é necessariamente uma surpresa. As eleições têm sido eleições ruins para incumbentes e vamos lá. Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.